filho sempre sente, né, falta do pai. Tem os momentos que a gente sente. Hoje, eu sinto saudade. Hoje, no momento, eu sinto saudade. Gostaria muito de ver ele. De ver como vive, como está, né? Naquela época, ele tinha aquela profissão de garimpeiro, né? E uma vez ele saiu pro garimpo, foi trabalhar. Aí ele voltou. Aí, a segunda vez que ele foi, que eu lembro que ele foi, aí foi dessa vez que ele não voltou mais, né? Que já tem 26 anos que ele foi e não voltou, não deu mais notícia. Aí, da última vez que ele foi, ele deixou nós, que somos 6, né? Eu sou a quarta, que tem a primeira, a segunda e a terceira, eu sou a quarta. Aí, ele deixou a gente na casa da mãe dele. Pegou minha mãe e nós todos foi pra casa da mãe dele, deixou lá. Aí foi dessa vez que ele disse que foi pro garimpo trabalhar. E só que ele não deu mais notícia. Meu pai, o nome dele é Francisco. A gente morava no Maranhão, né? Município de Codó. Meu avô morava perto dele. E aí o meu avô mudou de município. Meu avô foi para o município de Caxias e eles ficaram no município de Codó. Aí foi um período que minha mãe estava grávida de mim. Aí ele arrumou lá também uma mulher por fora, né? Gostava de pular cerca, como que a gente fala lá no Maranhão. E, e aí foi no período, o período que era para mim nascer, né? Aí ele levou minha mãe lá para a casa do meu avô, para que eu nascesse, né? E voltou, né? Lá, aqui não tem o costume das pessoas, a mulher quando ganha menino é comer galinha, né? Lá no Maranhão tem esse costume, né? Pelo menos para nós, na nossa região, tem esse costume. Aí voltou para pegar as galinhas e daí nunca mais ele voltou, né? O que eu sei do meu pai é o que a minha avó que me criou, né? Então, ela me contou algumas coisas, assim, que ele era garimpeiro, a gente morava no interior, né? Eu nasci no interior de Goiás e ele veio para trabalhar no garimpo de esmeralda. E aí, segundo ela me conta, não foi bem um namoro que ele teve com a minha mãe, mas, né, aí aconteceu de eu nascer. E o garimpo acabou, né, o movimento ali de extração de esmeralda e o pessoal começou a cada um voltar para os seus estados, né? Tinha muita gente do Nordeste, de outras cidades de Goiás. E aí nessa meu pai foi embora, né? Ele foi embora, ainda era pequena, pelo que minha mãe conta, tinha menos de 2 anos de idade. E aí eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? De vê-lo realmente frente a frente. Aí quando eu estava com 17 anos, minha avó, ela me criou com mais 2 irmãos. E aí ela disse, olha, eu não tenho condições de te fazer uma festa, me pede um presente que eu possa te dar. E aí eu falei, então arranja uma foto do meu pai para mim, para eu pelo menos saber como que é o rosto dele. Mas sabe quando você pede um presente pensando assim, não tem como, né? A gente já estava em Goiânia, já tinha 8 anos. E aí ela viajou, ela deu um jeito e voltou do interior com uma foto. Pegou essa foto com um amigo que trabalhou com meu pai na época e me deu essa foto. Então foi a única vez que eu vi, né, o rosto do meu pai. Sobre ele, eu criei assim, um pouco revoltado. Eu tinha um pouco de revolta sobre isso. Aí minha avó sempre ficava falando para mim não tirar essa mágoa do coração, não, porque é chato, né? Às vezes, quando eu estudava e Dia dos Pais, um período que eu estava servindo no exército, e os pais lá, eu tive que levar, foi minha tia, servindo no lugar de pai. E a gente cria uma revolta danada. Mas, graças a Deus, depois que eu casei, aí agora quando eu vou lá no Maranhão, vou visitar no Maranhão, quando eu vou lá no Maranhão, já vou lá onde ele, a gente conversa, a gente se diverte. E já vive um clima totalmente diferente. Eu perdoei ele. Esse caso aí é águas passadas para mim. Antes, era uma relação boa, né? Quando ele morou com a gente,
Ele era um pai amoroso, ele era carinhoso com os filhos, era cuidadoso, não deixava faltar nada para a gente, né, para minha mãe. A gente sempre ele se preocupou com a educação da gente, em colocar a gente na escola, se preocupou em comprar o que a gente precisava, de roupa, coisa de comer, alimentação, nunca deixou faltar não. Quando a gente adoecia, ele que levava no médico. Eu sinto falta nesse momento, né, de ter um pai, né, para dar presente, né, para abraçar, para fazer a festa com ele. Sim, a gente sente falta, né, porque nós nunca comemoramos um dia dos pais com ele presente, né, sempre, quando já foi se falar, já tinha saído de casa, né, ele saiu dizendo que ia trabalhar, mas não voltou. Aí a gente sente falta nesse Dia dos Pais, porque é uma data comemorativa, uma data forte que representa pra gente. Toda mulher, né, tem de ter o pai do lado. Né, hoje eu já sou casada, né, tenho um filho e tenho um esposo, né, e o que a gente sente que a figura do pai, ela é muito forte. Se meu pai tivesse continuado morando com nós, eu não teria saído tão cedo de casa. É como eu saí muito cedo para trabalhar. E eu sinto isso. Essa falta. Eu saí muito nova de casa, né, de trabalhar, de ter responsabilidade muito cedo. E era isso que eu não queria. Eu me casei com 19 anos, né? E eu sofri muito no dia do meu casamento, porque eu pensei assim, eu não tenho pai para entrar comigo na igreja. De tudo que eu passei na minha vida, parece que assim, foi fácil atravessar, mas quando chegou naquele momento, foi difícil. Só que aí, eu pedi um amigo, que era pai de uns colegas, para entrar comigo, né? Ele frequenta a mesma igreja que eu. Falei, você podia ser meu pai, entrar comigo e tal, né? E aí, o que eu pensei? Eu dei uma respirada, assim, falei, nossa, que alívio. Nunca mais eu vou sentir falta de ter um pai. Porque entrar na igreja, que é o sonho de toda pessoa, né? Isso eu já passei, então eu não vou mais sentir falta. E aí, agora já está com uns quase 3 anos que eu comecei a sentir muita falta de conhecer, né? E estou decidida a procurá-lo. Eu sei que ele mora no Maranhão, mas bateu meio que um medo agora. O que eu vou encontrar? Como vai ser? Não sei se ele está vivo, né? Porque assim, acontece tanta coisa, né, na vida da gente. Aí eu penso, nós fazer uma viagem longa dessa e nem ter certeza, né? Não sei como ele vai me receber. Porque a gente percebeu que as pessoas não tinham conhecimento de que o Ministério Público fazia esse trabalho. Então era mais conversa de vizinhos de setor. Então alguém vinha aqui, porque naquela época existia um procedimento judicial que chama-se notificação para reconhecimento de paternidade. Como é que funciona? A criança é registrada no cartório. O cartório informava ao juiz que aquela criança havia nascido sem nome de pai. O juiz tomava providências para tentar chamar esse homem, que a gente sempre vai chamar de suposto pai no primeiro momento. Ele chamava esse homem lá na vara de família para tentar ver com ele por que ele não havia reconhecido essa paternidade. Se esse homem não atendesse a esse chamado e chegasse lá e falasse, não, eu tenho dúvida quanto a essa paternidade, o processo vinha para o Ministério Público. Essa era a única forma de atuação dessa promotoria. E aí a gente começou a perceber que nós podíamos fazer muito mais. A gente podia chamar diretamente essa mãe para que ela viesse aqui, contasse para nós e nós instaurássemos um procedimento administrativo. Então, esse trabalho aqui, ele é célere porque ele é pré-processual, ele é administrativo. Então, você faz um antes e se você não consegue fazer um acordo, é que você busca a via judicial. Tudo em segredo de justiça, porque a investigação de paternidade é segredo de justiça. Temos
termos de ajustamento de conduta para fornecer exame de DNA gratuito. Daqui você já sai encaminhado para o cartório para pegar uma nova certidão de nascimento gratuitamente, com acordo de pensão já formalizado e rápido, vamos dizer o quê? Se a gente for fazer um exame de DNA em 3 meses, temos 4 cartórios de registro civil em Goiânia. Chega uma média de 15 a 20 informações por dia de recusas em oferecer e indicar o nome do pai. Foi bom, essa situação não pode continuar. Junto com o levantamento que a Secretaria Municipal de Educação havia feito em 2014, de 7.300 crianças sem nome de pai na certidão já matriculadas nas escolas. Então, nós vamos renovar a propaganda. Por isso, nós fizemos agora a retomada do É Legal Ter Pai para chamar novamente. Lembrem, é um direito da criança. Todos têm direito a ter nome de pai. Para tentar convencer essa mãe que está machucada, que está lá com os problemas que ela teve com aquele homem, né? Que certamente não deu certo, né? Mas para que ela entenda que o direito é da criança, não é dela. E que isso gera direitos hereditários. Essa criança é herdeiro desse pai. Se ela não tiver o nome, ele não será herdeiro. Ela terá direito a uma pensão alimentícia, porque se o nome também não tiver na certidão, não tem como cobrar. E ela terá direito a uma família completa. Além de ser cidadão na plenitude da palavra, ela tem direito a conviver com esse pai. Nas datas especiais a gente sempre sente falta, né? Quando tinha reunião assim nas escolas que pedia o comparecimento, ele não estava. O casamento, né? Que é o sonho de toda moça, toda mulher, né? Quando casar, entrar com o pai, a gente não tive isso. Eu acho que se ele tivesse nesse momento presente, né, teria sido diferente. Minha avó, como eu disse, ela nos criou. Sabe quando na sua cabeça, aquilo ali é a coisa mais natural que tem? Você não se pergunta, por que eu não tenho um pai? Né? Ela sempre me falava que eu tinha uma mãe, que ela era minha avó, mas aí meu irmão começou a chamar ela de mãe, eu também comecei a chamar. E aí na escola, quando era próximo, né, o Dia dos Pais, aí tem toda aquela coisa de fazer uma atividade, né? E aí eu fazia e trazia para ela toda satisfeita. Eu falava, você é minha mãe, você é meu pai, né? E aí, só que o tempo foi passando, eu já estava ali com os meus 9 anos de idade, eu escutava as meninas na escola, né? Escola pública, mas tem gente muito exibida. E, não conversa com ela nem tem pai, ninguém nunca vem buscar as notas dela. Ali começou. Realmente foi ali que eu comecei a sofrer por conta disso, né? Porque hoje eu percebo que eu cresci com essa carência de uma imagem masculina. Isso marca uma pessoa. Marca o relacionamento dela até com outra pessoa. Marca a trajetória de vida dela. Porque a gente não pode negar que isso não é claro para mim. Isso causa um impacto na minha vida, e eu penso que causa sim se você não tiver esse ciclo fechado, né? Então eu penso que o apoio psicológico vai te ajudar no sentido de reconstituir essa sua história. Dizer, olha, meu pai, qual a razão do meu pai não me criou? Qual a razão que eu não tenho um pai? Porque, em geral, a figura paterna, ela é substituída por um tio, por um avô. E mesmo assim, se você ainda insistir, mas eu queria conhecer meu pai, eu acho que é de um direito da criança conhecer o pai. É de direito, sim. É porque ela pode dar a volta por cima, e pode sim. Ao reconhecer, eu sempre digo, eu só reconheço aquilo quando eu reconheço que eu tenho. Nós temos que reconhecer que eu sou racista, para mim poder trabalhar o meu racismo. Eu tenho que reconhecer que eu tive uma perca. Ao reconhecer que eu tive essa perca, que esse meu pai faz falta em mim, e aí eu começo a trabalhar com essa perca. Porque se eu não reconheço que eu não tenho, eu fico enganando a mim mesmo. Percebe que é um impacto, então?
É como se eu estivesse enganando a mim mesmo. Não, mas eu não tenho nenhum problema com meu pai, não. Eu amo meu pai. Nunca vi o pai, morre de vontade de ver o pai, não resolver essa questão. Então eu preciso reconhecer que eu tenho isso. Eu fui crescendo e fui entendendo, né, as coisas. Né, que eu precisava ter forças, né, para mim. Não ficar só pensando nele. O pai, ele faz falta, mas como eu fui crescendo, fui entendendo o mundo, fui estudando, fui olhando em outras coisas, aí eu fui entendendo que não é... Fui preenchendo esse vazio, né? Conversava com alguém que não era só eu que tinha... que não era só a primeira família que ficava sem o pai. Aí a gente já vê outro colega que também já tinha acontecido a mesma coisa. E aí eu acabei... acabei aprendendo a viver sem ele, né? Sem a figura do pai. Amor, eu não sinto por ele assim, um amor de filho para pai, eu não sinto. Eu falei para ele isso. Eu chamo ele pelo nome dele mesmo, não consigo chamar de pai, não consigo chamar ele de pai. Porque a gente que não tem aquela coisa, aquela liga, né, que dá um pai com um filho, não tem como gerar amor, né, num círculo desse que não tem uma liga, não tem como gerar amor. Um sentimento de pai com ele não tem nenhum. Mas também não tenho, nos dias de hoje eu não tenho raiva dele, não tenho rancor dele nenhum. Se ele aparecesse na minha frente hoje, se ele chegasse aqui na minha casa, com certeza a primeira coisa que eu faria era dar um abraço bem forte mesmo. Mas com certeza, me conhecendo como eu conheço, eu colocaria muita coisa para fora que eu nem sei se ele está preparado para ouvir, né? Mas vai guardando dentro da gente, né, durante os anos aquele sentimento. Hoje eu fico pensando que é algo que eu tenho que resolver para a minha vida, sabe? Nem que seja para chegar diante dele e falar de tudo que eu acho que eu não tive por culpa dele. Eu culpo ele por algumas coisas, né? E eu tenho visto assim, que eu preciso resolver isso na minha vida. Eu preciso realmente... Que seja para ir lá encontrar a sepultura dele, não sei. Que seja para ir lá e falar para ele, olha pai, você fez falta, né? Não vai mudar o que passou. Mas eu espero que eu realmente consiga. Que quando eu for, eu consiga realmente encontrá-lo, né? Eu não sei se é até justo da minha parte dizer que eu quero falar esse tanto de coisa para ele. Mas eu penso que eu tenho direito, né? O adulto sabe dizer o que é a dor de não ter um nome de pai. Porque o bebê, né, ele nem sabe o que está acontecendo com ele. Ele vai para um exame de DNA, ele não entende nada disso. Quando ele crescer, ele já vai ter o nomezinho do pai, ele já vai ter o nome de família, né? Ele vai ser, vamos chamar de cidadão normal ou pleno. O adulto não. O adulto reclama aqui para mim, doutora, mas é tão ruim quando as pessoas falam, uai, mas você não tem pai? Cadê o nome do seu pai? Eu já tive um caso aqui que a pessoa só tem um nome. A identidade dele é só o nome, que a gente legalmente chama de pré-nome. Então, o adulto, às vezes as pessoas pensam assim, ah não, ele quer isso por causa de herança. Não é bem assim. Ele quer para realização pessoal. A partir do momento em que a gente estabelece, primeiro, a inclusão do nome do pai na certidão, a gente estabelece a chamada convivência. A alteração na lei que trata agora, diz que há guarda compartilhada, a regra agora é guarda compartilhada. O que é guarda compartilhada? É decisões, divisão de responsabilidades. Então, tanto pai quanto mãe, igualitariamente, vão decidir sobre a vida daquele filho. Em todas as áreas. Então, e também há a obrigatoriedade da convivência. A convivência com o pai, ela vai incluir convivência com família paterna. Então, essa criança vai deixar de ter apenas um núcleo familiar, que seria o da mãe, para ter dois.
E aí vão aumentar os primos, os tios, né? E aí vai ampliar esse núcleo familiar para aquela criança. No caso da convivência paterna. E aí eu acho que isso evita o aborto paterno. Então, hoje eu imagino assim, ele com, sei lá, os cabelos bem branquinhos, né? Fico imaginando ele bem magro, não sei porquê. Eu imagino ele bem magro. Aí eu fico pensando, porque onde eu vou, as pessoas falam que eu sou... Ah, eu esqueci o nome. Quando você se expressa facilmente, assim. Extrovertida. Aí eu fico pensando, será que é por causa dele, né? Será que o jeito dele também, ele é daquela pessoa alegre, que onde chega... Porque assim, onde eu chego as pessoas percebem que eu cheguei, né? Eu falo muito alto e tal, gosto de fazer brincadeira, gracinha. Aí às vezes eu fico imaginando ele assim. É eu que tenho que ser dono da minha trajetória de vida. Porque eu que tenho que fazer essa opção. Os nossos consultórios são cheios de pessoas que negam a sua própria história. Então, qual o impacto que esse pai causa em mim, que na minha trajetória de vida eu não dei conta de fechar esse ciclo. Você percebe que, na perspectiva de qualidade de vida, eu faria a pergunta, que qualidade de vida que eu tenho? Que qualidade de vida que eu fui estabelecendo com as outras pessoas? Que qualidade de vida eu vou ter ao constituir uma nova família? Se eu ainda estou preso lá naquele primeiro ciclo. Você percebe que eu ter um pai ou não é determinante para quem eu vou ser? É tentar junto com esse sujeito ele reconstruir esse processo da trajetória da vida dele. Porque se isso me atrapalha hoje, é sinal que ao longo da minha trajetória eu fui me atrapalhando. Então acho que o processo terapêutico vai ajudá-lo a buscar essa história de vida, a tentar reconhecer que esse pai faz falta para mim. E aí, tentar reconstruir essa sua história. Eu fico pensando assim, nos horizontes. É abrir os horizontes. Eu fiquei preso, se isso me atrapalha na minha caminhada de vida, então eu preciso reconhecer. Eu preciso ir lá e fechar esse detalhe que como eu poderia dizer, esse ciclo que impede o meu crescimento, né? Pai, eu quero dizer que eu sinto a sua falta todos esses anos que você não esteve presente, que se afastou da gente. E eu queria dizer que eu tenho vontade de te ver, de te conhecer, como você está agora. De dar um abraço em você e saber da sua vida. Então procura a gente te ama e a gente sente sua falta. A vovó sente muito sua falta. E sempre quando a gente vai lá visitar ela fala que tem vontade de te ver. É isso. Ele foi injusto comigo, que eu não merecia. Talvez não teria como, né, eu realmente conviver com ele, mas pelo menos assim, ele sabe, né, da minha existência, ele sabe. Então assim, ele nunca ter me procurado me fez sentir muito desprezada, né, mas que eu gostaria muito, muito, muito de ter um abraço dele. Um abraço bem apertado. Que toda a amargura que eu já senti, revolta por ele ter me deixado, não apagou a vontade de realmente conhecê-lo e ter aquele abraço de pai que eu não sei como é. Eu imagino. Isso eu imagino mais do que a fisionomia dele. Aí eu penso assim, que aquele abraço que eu vou sentir protegida, sabe? Que eu vou sentir, estou no colo do meu pai, não preciso me preocupar com nada. Eu tenho vontade de saber como é essa sensação.